Olá, seja bem-vindo ao programa Independente. Como você sabe, o tema das nossas conversas sempre é dependência química. A gente, muito mais do que preocupado com a dependência química, a gente quer buscar uma proposta de solução. Como ajudar as pessoas a se recuperarem das drogas, a deixarem as drogas de lado. E o programa de hoje é interessante. O que a gente quer saber é se o álcool é a pior droga que existe. E para falar sobre isso, está aqui conosco o Dr. Viana. Ele é psiquiatra e psicanalista já há muitos anos em Campinas. E o Tiago, ele é funcionário do Instituto Padre Haroldo, é educador social e também trabalha na Pastoral da Sobriedade. É isso, né, Tiago? Isso mesmo. E interessante é que assim, nós que estamos envolvidos com a dependência química, doutor Viana, a gente tem esse mito de que o álcool é a pior droga, né? E eu gostaria de saber a opinião do senhor. É verdade isso? Eu gostaria de saber como conciliar a pastoral da sobriedade com o vinho da missa. Porque eu aprendi a tomar bebida alcoólica como coroinha. Eu era no colégio interno e tinha que acordar 5 horas da manhã para ir preparar o altar da capela, tal, porque depois vinha a missa e tinha as hóstias não consagradas e o vinho do padre. Ali eu tomava meu café da manhã. Depois ia ajudar a missa. Então, isso não é uma ironia para ofender, é para realçar um aspecto. Eu respondi essa pergunta, qual é o pior veneno? Né? É o que você toma, né? O ser humano, com as suas frustrações, as suas necessidades de diversas naturezas, sempre está em busca de alguma droga. Droga tipo bolo de chocolate, droga tipo bebida alcoólica, ou tipo maconha, enfim, qualquer tipo de droga. E isso é preciso ter cuidado, porque senão a gente parte para uma radicalização perigosa. Então vamos proibir bebida alcoólica nas festas. Nós vamos proibir o bolo, o doce, o chocolate nos aniversários de criança. Porque o problema de saúde número 1 no mundo hoje não é a drogadição, é a obesidade. Então é preciso a gente ter um certo equilíbrio e ponderação. Eu acho uma maravilha organizações como essa do Padre Haroldo. Entende? Todos os anônimos de todos os grupos estão trabalhando num nível da problemática, num nível social. É uma luta contra a maré, porque a violência do comportamento humano está se incrementando e sendo incentivada até. E vocês são verdadeiros heróis. Agora é preciso também dar atenção à doença mental que está por trás disso, onde o uso abusivo do álcool tem um sentido. O uso do álcool como antidepressivo, foi o primeiro antidepressivo que a humanidade descobriu, foi a bebida alcoólica. Sim. E que tem 2 efeitos. Por quê? Sobre o cérebro ele tem 2 efeitos. O primeiro, um certo grau de euforia, antidepressivo, e depois ele vai com lesões mais profundas. Mas qual é a droga que não faz isso? Doutor Viana e Tiago, né, para a gente continuar esse bate-papo, né, e entender se o álcool é a pior droga, vamos ver no VT o que um jovem pergunta para a gente. Queria saber, dentre todas as bebidas alcoólicas, qual é a mais prejudicial e a pior? Tiago, entre todas as bebidas, né, a pergunta dele, entre todas as bebidas alcoólicas, qual que é a pior? Acho que é bem baseado na resposta do doutor, né? Acho que a bebida alcoólica, né, existe a diferença entre fator alcoólico. Porém, ela vai ser bebida alcoólica, o álcool está presente, né? E é o álcool que gera dependência. Então, muitos usuários de álcool, né, se identificam com a bebida tal, então o que vai ser prejudicial para ele é aquela bebida, seja a cerveja, o vinho, outra destilada, que seja. Então, assim, lógico, se for considerar fator alcoólico, as destiladas são as piores, né? Que existe bebida aí com 45% de teor alcoólico, né? Diferente da cerveja, que é uma quantidade bem menor. Mas, relação álcool, todas as bebidas são prejudiciais e podem desenvolver uma dependência.
Não dizendo que assim, a bebida, né, ninguém vai beber, ninguém pode isso. Então a gente está falando assim, uma forma de prevenção, mas orientação. Então toda bebida alcoólica pode desenvolver um grau de dependência. Sim. E aí, doutor Viana, talvez a gente tenha esse mito de que o álcool é a pior droga, né? No caso da dependência química, né? De uma pessoa que faz uso de álcool, cocaína, crack, talvez tenha isso, né, Tiago? Porque é a primeira, né? É a porta de entrada. O senhor acredita nisso? Que seja a primeira? Não, eles também usarem? não acredito que seja a porta de entrada. Já conheci muitos casos que criança, adolescente, de porta de escola com traficante disponível, começa a usar maconha. Ou até mesmo crack. E, posteriormente, entra no álcool. Então, não há uma responsabilidade para uma droga de um ou outro tipo pelo fato da pessoa tornar-se viciada, dependente. O que há é lesão cerebral, bioquímica, alterações cerebrais, onde aquela droga funciona como um primeiro momento de alívio da ansiedade e do sofrimento. Essa é a vinculação. Você toma um trago, puxa um baseado, uma cheiradinha de cocaína ou um injetável, ele tem um alívio, um relaxamento, funcionou como medicamento no primeiro instante. Então ele fica grudado naquilo. Por quê? É muito mais barato do que se tratar com medicação, é muito mais atraente para ele, para poder manter, não o uso da droga sem que os outros saibam, mas para manter aquilo que está dentro dele, como doença mental, que ele não quer que os outros saibam. Esse é um fato sério. E, doutor Viana, as pessoas que estão nos assistindo, né, eu acho que a angústia de todo mundo, né, é essa. Como a gente fortalece o ser humano? Já que não tem a pior droga, já que todas são drogas e todas são suscetíveis da pessoa se tornar dependente, como a gente fortalece o ser humano? Como a gente faz com que o ser humano entenda que a frustração faz parte da vida e que não queira se anestesiar com uma dependência? Né? O que o senhor fala sobre isso como psiquiatra? O mais importante aí é a pessoa poder se desenvolver uma capacidade de pensar dela. O pensar não significa seguir esse pensamento maniqueísta, o bem, o mal, o feio, o bonito, o certo, o errado. Entende? O pensar significa conhecer e ter inteligência para saber o que fazer naquilo que conhece. Eu dou alguns exemplos do cotidiano. Você está assistindo a novela, a bexiga está cheia, dando sinal, ou o intestino. Não vou esperar o intervalo, vou assistir até o fim desse capítulo. Essa pessoa não tem nenhum respeito pelo que está tendo a oportunidade dela conhecer. Não está respeitando o seu corpo, não está tendo consideração consigo mesmo, não está tendo consideração com os seus conhecimentos de que quando a bexiga dá sinal que está cheia ou o intestino, é hora de procurar se aliviar disso, proteger o seu organismo. E quando o senhor fala pensar, não é um pensar que a gente aprende na escola só? Esse é um ponto sério. É muito comum nas escolas, nós termos as escolas assim num pensamento maniqueísta. Por exemplo, nós fomos ensinados, a minha geração, as de vocês acho que já são mais jovens, tiveram coisa melhor. Mas via de então está melhorando. Fomos ensinados que os genocídios, os assassinatos e os roubos que se fez na América Latina, tem um filme chamado A Missão, com Jeremy Irons, em que mostra como os europeus e religiosos juntos mataram, roubaram, pintaram e bordaram. Na escola nós aprendemos com conquistas. Foi o que eles conquistaram, né? Foi o que eles conseguiram fazer. É verdade. E se for examinar essa trapaça do passado, está acontecendo hoje no Oriente Médio e em vários outros lugares, as disputas por terra, por petróleo, etc. Não há ali todo esse moralismo maniqueísta do bem, do mal, do certo e do errado.
Então, a primeira coisa é observar o fenômeno e honestamente identificar o que se passa, observar o outro ser humano com respeito e consideração também. E estabelecer um diálogo solidário. Se nós estamos juntos, o que nós podemos fazer juntos que satisfaça você e a mim? Né? Então, esse tipo sem que a busca seja uma dependência, né? Exatamente. E, Tiago, você que trabalha com tantos dependentes lá no Padre Haroldo, né? Qual que é a tua opinião? Quando eles chegam lá, eles têm esse argumento de que começaram pelo álcool, que o álcool é uma droga que está muito acessível, porque tem em casa, tem em todos os lugares. Como que eles lidam com isso, os dependentes químicos? Então, Sandra, eu observo da seguinte forma. Eu concordo com o doutor em relação assim que talvez possa ser sim a porta de entrada para um, talvez não para outro. Mas essa visão que se tem do álcool é porque ele é uma droga mais acessível do que qualquer outra droga ilícita, por exemplo, né, no caso da maconha que foi citada. Então, a probabilidade, né, de ter início ao álcool e às vezes ter acesso a outras drogas, né, acho que é bem maior. Mas, quando a gente se diz questão de dependência, não tem uma regra, né? Então, assim, começou pelo álcool, maconha, cocaína, crack. Não. Né? Então, pode ser o inverso, né? Ou pode se estacionar no álcool. Eu observo, né, nas pessoas que eu acompanho, não só na instituição Padre Haroldo, mas, enfim, que a grande parte, né, das dependências estão ligadas ao álcool, né, de alguma forma. Ou começou pelo álcool, né, ou começou pela droga, depois teve acesso ao álcool. Né? Eu, particularmente, também sou um dependente químico em recuperação. Todas as minhas experiências com a droga estão relacionadas ao álcool, antes ou depois da droga. Né? Então, por exemplo, só um momento, passei por diversas internações, tentativas de se recuperar e se tratar do vício. Eu, por experiência, eu nunca fui direto à droga. Talvez isso até é um mecanismo de defesa, né? O auto-engano, né? Porque a visão que se tem do álcool. Então, normalmente sempre iniciava pelo álcool e depois ia buscar a droga. Isso já era isso que se dava minhas recaídas, né? E observo também outras experiências similares à minha. Sim, a gente vai querer saber um pouco mais da sua história, Tiago, depois dos nossos intervalos.